Vocês vivem me perguntando, Andréa, é verdade aquela máxima de tal pai, tal filho, ou tal mãe, tal filha? É verdade que o meu namorado vai ficar igual o pai dele daqui a uns anos? Será que isso tem sentido? Ou que minha namorada vai ficar igual a mãe dela? Não sei se eu gosto disso não. E a gente vai tentar explicar isso de uma forma racional, mas consciente, não emocional, para que você tome sua decisão e a outra pessoa também comece a perceber, será que eu sou parecido com meu pai? Será que eu sou parecida com a minha mãe? Eu gosto disso? E se eu não gosto, tem como eu mudar? E a gente vai falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. Ok, então a primeira coisa que a gente tem que entender é que para que nós não começamos a repetir padrões, o que é padrão? Um comportamento que vem ali na família, uma atitude, uma ação, uma reação. Para que a gente não repita esses padrões, a gente precisa racionalizar isso, precisa se tornar consciente. Peraí, olha o que meu pai faz, olha a forma como ele age. Eu não gosto dessa atitude. Como é que eu faço para eu não agir igual? Se eu passar pela mesma situação, como eu reagiria? Isso é racionalizar e todos nós podemos fazer isso. Normalmente, a gente repete alguns comportamentos quando a gente não reflete sobre eles. É um hábito, é um costume. Foi por anos você viu alguém agindo ou reagindo daquela forma e você simplesmente copiou, porque você aprendeu daquela forma e nunca pensou se aquilo era certo ou se aquilo era errado. Por que a gente copia isso? A gente copia padrões e comportamentos de pessoas que são muito próximas da gente. Quando eu falo tal pai, tal filho, é porque normalmente a figura masculina mais presente na vida de um filho foi um pai. Talvez ele possa até não ter sido criado por um pai. Então a gente está falando da figura masculina mais próxima a ele, a quem ele tem referência. Da mesma forma, é com a filha, tal mãe, tal filha. A gente está falando da figura feminina mais próxima, que mais conviveu com ela. E ela vai tender a repetir aqueles padrões de comportamentos, de escolhas, de relacionamentos, se essa pessoa não racionalizar. Então, o que a gente pode pensar para tornar isso aqui racional e para que você não repita esse padrão? Eu coloquei aqui algumas coisas para você fazer como atividade. Não falei que era racionalizar? Então é um exercício de verdade. A primeira é, você, como filho, vai fazer uma lista de coisas que você gosta no seu pai. O que ele faz que você fala assim, nossa, eu admiro tanto isso nele, ele é um homem tão trabalhador, ele é um homem que sabe lidar com conflitos, ele é alguém que nunca levanta a voz, ele é alguém que não explode na hora da raiva, ele espera um pouco, fica em silêncio. Eu não sei, você vai saber melhor falar o que é que você admira. Não precisa ser de uma vez, talvez nesse momento você tenha que observar o seu pai durante um tempo e fazer essa lista. Não fale com ele ainda, só observe. É uma questão de estudo comportamental. E aí observe aquilo ali nele. O que você admira? Ah, André, eu não admiro nada. Com certeza vai ter alguma coisa que você vai admirar nele. Só olhar com olhos de atenção de quem procura qualidade e não quem procura defeitos. Depois dessa lista pronta, você vai fazer uma lista de traços negativos. Isso eu não queria ser como ele de jeito nenhum. Nossa, olha o que ele faz, olha como ele responde, olha como ele reage, olha como ele cria os filhos, olha como ele trata a esposa. Não sei, o que você vê nele como traços negativos? Entenda, essa lista não é para você ficar apontando para ele depois, ah, você é isso, ou você não é isso, ou não é aquilo. É uma lista para você mudar em você. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, o que eu não gosto no outro, eu mudo em mim. Não tem a ver sobre o outro. Às vezes o outro está satisfeito em como ele é. Tem a ver com você não estar satisfeito em repetir um padrão, ok? E depois que você fizer isso, eu coloquei aqui sua namorada nessa atividade. E por que eu não coloquei esposa? É porque eu quero que você entenda que esse é um exercício para você fazer desde o seu namoro. Não é um exercício para você fazer só depois de casado. Quando eu falo só depois de casado, não fez no namoro, paciência. Aí a gente vai ter que fazer isso depois de casado. Porque tem jeito da gente consertar alguns hábitos, a gente mudar alguns hábitos? Tem. Mas o ideal é que você faça isso durante o namoro, para que você não leve esse comportamento para o seu casamento, ok? Então peça a sua namorada para falar algo que a incomoda no seu pai e é algo que ela admira. Agora eu quero te dar outro exemplo. Talvez você não tenha sido criado por seu pai.
nem por nenhuma outra figura masculina. Você vai fazer esse exercício com a sua mãe, mesmo você sendo homem, porque você tende a repetir um padrão e comportamento da pessoa que você teve mais referência ali. Ai, Andréa, mas eu tive pai, mas ainda assim minha maior referência é minha mãe. Se é homem, sua maior referência, mesmo inconsciente, mesmo que você não queira, ainda é o seu pai. Mas se você não teve nenhuma figura masculina para se basear, faça essa atividade com a sua mãe ou a figura que você teve mais presente ali. A sua namorada, para poder contribuir com isso aqui, ela tem que ter convívio com a sua família, porque senão ela não vai saber falar e ela não vai poder contribuir com essa informação. Ok, tendo essas 3 informações em mãos, o que você vai pensar? Você vai refletir aqui, ó, o que você gostaria de ser ou fazer diferente dele? Qual comportamento que você queria ter diferente? Qual atitude que você gostaria de ter diferente? Eu gostaria de ser um esposo diferente, ser um pai diferente. Mas tente ser bem específico. Ser um pai diferente em quê? Eu daria mais atenção para os meus filhos, eu sairia mais com eles, eu daria um suporte financeiro maior. Não sei. Isso aí é o que você gostaria de repetir na sua vida ou não repetir. Ok, depois de pensar nisso, porque não adianta só a gente falar, eu gostaria de ser isso ou de fazer isso, você vai anotando, porque anotando a gente vai racionalizando isso melhor. Você vai questionar isso aqui, ó, que passo específico você vai adotar para agir diferente. Por exemplo, o seu pai é alguém que quando tem uma briga, ele não quer conversar, ele simplesmente sai do ambiente em que ele está e ele deixa pessoas falando sozinha. Você fala assim, peraí, eu entendi que uma atitude como essa não resolve problemas. Eu não quero ser uma pessoa que vive em fuga, eu quero ser uma pessoa resolutiva. Então o que você vai pensar? Toda vez que houver uma situação, que tiver um atrito, um problema, eu vou reagir assim. Eu vou sentar e vou conversar. Ou se eu não conseguir conversar naquele momento, porque eu estou muito nervoso, eu vou falar assim, ó, eu preciso de um tempo para me acalmar. E assim que eu me acalmar, a gente conversa sobre isso. Pode ser? Você racionalizou o que ele fazia e você pensou de forma específica como você vai agir diferente. Da mesma forma, se você fala assim, mas só eu vou fazer isso, André? Não, você vai incentivar que o seu namorado ou namorado, seu cônjuge, faça o mesmo que você. Reflita sobre essa situação aqui e repita essas ações aqui, ó, para que vocês tenham uma boa convivência, para que vocês não levem heranças familiares que vocês não gostam e para que vocês entendam que a gente pode mudar sim. Que mesmo que seja um hábito de anos, se a gente tem um desejo de mudança e se a gente tem humildade para reconhecer que a gente não quer continuar assim e de pedir ajuda se for necessário para mudar um comportamento, a gente pode e vai conseguir mudar. O mais importante que eu queria ressaltar, que eu não falei durante esse vídeo, é que quando você pedir para que sua namorada, o seu namorado, o seu cônjuge fala dos seus pais, você precisa pedir com o coração aberto. Porque às vezes você pede e fica aquele negócio assim, mas eu não tô acreditando. Eu posso falar mal dos meus pais, mas ela falar, ele falar, deixa que o outro fale da percepção dele, do que o incomoda. Às vezes, pode ser até uma atitude que você fala assim, mas isso não me incomoda. Mas é ótimo que você já descubra o que incomoda o outro, para que você já faça ajustes, para que quando chegar no casamento, isso não seja um problema entre vocês. Deu para entender? Pode ser que repita um padrão? Se ele não for racionalizado, tem muita chance de tal pai, tal filho ser uma máxima que funcione, ou tal mãe, tal filho ser uma máxima que funcione. Mas, se vocês são pessoas maduras, que amam se desenvolver, que amam estudar, que amam evoluir, que amam melhorar, estão dispostas a pensar nisso aqui com o coração aberto, você tem grande chance de ser pessoas muito melhores do que os seus pais foram, só pelo simples fato de vocês estarem tendo acesso a informação que talvez eles não tiveram e acabaram repetindo o padrão dos pais deles. O que eu falo para você fazer isso aqui? Compartilhe esse vídeo com seu namorado, ou com a sua namorada, ou com seu cônjuge, com as suas amigas, amigos, para que eles possam entender isso aqui também nos seus grupos de casais, da igreja, entre amigos e
coloque isso em prática. O conhecimento, se a gente não colocar em prática, não vale de nada. Espero que você tenha gostado e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas.